Seja bem-vindo a este especial Mentes que Brilham, especial no Dia Mundial do Cancro. Assinalamos a data com uma reportagem na Unidade da Mama do Centro Champalimau. O cancro da mama provoca cerca de 2.000 mortes por ano em Portugal. E numa outra reportagem vamos também conhecer um estudo sobre a qualidade do sono de doentes com este cancro. Mas para já, começamos por falar de síndrome de cancro raro. O Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto está a participar num projeto europeu que visa melhorar o diagnóstico e tratamento de doenças raras. O I3S vai estudar novas causas da síndrome raro de cancro gástrico difuso hereditário. Afeta fatalmente jovens adultos e é difícil de diagnosticar. A minha convidada, Carla Oliveira, investigadora do I3S, a quem agradeço também a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal a Momentos que Brilham, e começávamos exatamente por explicar um pouco melhor que síndrome é esta. O síndrome de cancro hereditário difuso do estômago é um síndrome que afeta pessoas em idade jovem, afeta famílias em que a doença é transmitida de pais para filhos. Portanto, é importante salientar que nós detectamos uma família quando temos vários elementos na mesma família, em primeiro ou segundo grau, que são afetados pela mesma doença, e esta mesma doença é cancro difuso do estômago. Nós sabemos que é difuso porque a anatomia patológica assim o descreve. Também é importante ter o conhecimento sobre o tipo do tumor de que estamos em presença na família. As pessoas são afetadas também por cancro lobular da mama, mais uma vez um tipo muito específico de cancro da mama. E, portanto, quando nós vemos ou vários elementos na família com cancro difuso, com cancro de estômago tipo difuso, ou com cancro de estômago tipo difuso e cancro lobular da mama, sabemos que estamos perante este síndrome de cancro hereditário difuso do estômago. Ele é fácil, é difícil de diagnosticar? Há alguma percentagem de famílias em Portugal, no mundo, com este cancro e que não tenham sido diagnosticadas? Sim. Esta é uma síndrome que foi identificada em 1998. Desde então haverá pouco mais de 500 famílias identificadas no mundo inteiro que têm esta síndrome com alterações identificadas, e com isto eu quero dizer que há um sem número de famílias no mundo. Há cerca de 50, os nossos cálculos dizem-nos que serão cerca de 50 mil pessoas afetadas com esta síndrome no mundo inteiro. Portanto, é uma síndrome rara, continua a ser raro. E o que nós sabemos é que de todas as famílias que foram testadas, portanto, tem critérios clínicos, que é ter este tipo de cancro, ou estes tipos de cancro em idade anterior aos 50 anos, que nos levam a suspeitar que essas pessoas têm essa síndrome. Em Portugal, cerca de 10% das famílias que nós identificamos com critérios clínicos completos apresentam uma mutação num gene que causa este síndrome, que se chama cadrina E. Os outros 90% têm a mesma síndrome, apresentam os mesmos critérios clínicos, apresentam a mesma doença, e nós não sabemos qual é a alteração que está a causar a doença. Isto é em Portugal. Se nós juntarmos as famílias do mundo inteiro e fizermos o mesmo cálculo, há cerca de 40%, 30% a 40% das famílias que têm alterações neste gene, mas voltamos a ter 60 ou 70 que não têm. E portanto, é nisso que nós trabalhamos todos os dias. É porque identificar uma alteração quer dizer que nós diagnosticamos a família, sabemos qual é a alteração, conseguimos fazer um teste genético e com ele perceber dentro da família quem são as pessoas que estão em risco e, eventualmente, prevenir a doença, porque esta doença é prevenível. Se quiser que lhe conte como é, também posso. Por exemplo? Portanto, isto começa sempre por uma pessoa que é afetada. Portanto, a identificação é muito simples. Há uma pessoa que entra normalmente pela cirurgia de um hospital porque vem com um cancro difuso do estômago, por exemplo, que afeta normalmente as pessoas antes dos 50 anos. É uma doença grave, portanto, difícil de diagnosticar. E quando eu digo difícil de diagnosticar é que não há nenhum teste. A endoscopia dificilmente vê um tumor deste tipo, um tumor difuso, que cresce por baixo do epitélio do estômago. E, portanto, quando o endoscópio entra no estômago para ver a superfície, está escondido, este tumor vive escondido por baixo de um epitélio aparentemente normal, e portanto a endoscopia é muito pouco eficiente, pode melhorar um bocadinho com múltiplas biópsias, mas que trazem sempre alguma morbilidade e portanto acabam por comprometer também a saúde das pessoas, e portanto é difícil diagnosticar nesse sentido. No entanto, a genética ajuda-nos a perceber melhor isto. Portanto, imagine que tem uma pessoa que entra pela cirurgia com um tumor aos 25 anos, o tumor é deste tipo, a pessoa tem 25 anos, e o cirurgião, nos centros de referência, e há centros de referência em Portugal para esta doença,
como por exemplo o Centro Hospitalar do Porto, de São João, e o IPO do Porto, mas certamente há outros no país. O doente entra pela cirurgia, o cirurgião sabe que aquela pessoa tem, por ter idade jovem, ter aquele tipo de tumor, tem indicação para ser seguida numa consulta de genética. A pessoa segue como se fosse outro doente qualquer, segue o processo de cirurgia, tratamento, seja o que for que lhe seja aconselhado, e a pessoa é encaminhada para uma consulta de genética. E quando faz o aconselhamento genético, é-lhe perguntado se tem história familiar, se há que outros tipos de cancro há na família, qual é a histologia do cancro, que tipo de cancro, se ele é difuso, se ele é lobular, se que idade tinham as pessoas quando o desenvolveram, e constrói-se uma árvore familiar que permite perceber se aquela doença tem critérios clínicos, se aquela família tem critérios clínicos para ser seguida em consulta de genética e fazer prevenção. Portanto, o que nós conseguimos, atenção que as doenças hereditárias com alterações identificadas são as únicas que nós podemos prevenir. Porque imagina a situação de termos uma pessoa que entrou para uma cirurgia, é indicada para a genética, faz a história familiar e vê-se que a família tem critérios completos, são chamados ou são eventualmente chamados através dos elementos da família, outros indivíduos da família que possam estar em risco. O doente isto vem sempre do lado do doente. O hospital não pressiona ninguém para vir ao hospital. Informa simplesmente o doente e o doente normalmente transmite aos seus familiares que há esta possibilidade e as pessoas juntam-se à consulta de genética, são convidadas a vir à consulta de genética, fazem o teste e ficam a saber se têm a mutação, têm que ser encaminhadas. E previne-se o cancro desta forma. Se não têm, vão à sua vida, porque o risco dela desenvolver cancro é igual ao da população em geral. E as que são portanto, não têm doença, mas têm alteração, normalmente é-lhes explicado, numa consulta multidisciplinar, que podem ser submetidas a gastrectomia profilática, que é remover o estômago antes da doença se instalar, ou vigilância por endoscopia com biópsia, que é sempre menos aconselhado, mas há muitas pessoas que são relutantes em aceitar a gastrectomia. Felizmente, nós no Hospital de São João, com o qual eu lido mais proximamente, a maior parte dos nossos doentes escolhem a gastrectomia profilática e desse modo previrem a doença. Para a mama, a ressonância magnética é muito eficiente a detectar lesões iniciais e, portanto, é ao contrário. Nós aconselhamos primeiro ressonância magnética para seguimento do cancro da mama, mas mastectomia profilática também é posta à disposição dos doentes, ou neste momento não são doentes, são portadores de mutações de risco. E, portanto, as pessoas podem escolher de que forma querem ser seguidas. Falando um pouco deste projeto internacional da qual fazem parte, são mais de 20 instituições de 9 países europeus. É um projeto que é financiado pela Comissão Europeia e tem uma particularidade, o facto, e se calhar um bocado aproveitando a deixa do que me contava, o facto de serem equipas multidisciplinares, ou seja, clínicos, investigadores, associações de doentes. É muito importante este trabalho com estas vertentes todas englobadas. Eu diria que é impossível fazer de outra maneira. Eu acho que desde há 3 anos, houve um grande esforço da comunidade europeia em tentar juntar diferentes valências e pôr a saúde e a investigação ao serviço dos doentes. Eles chamam isto de Patient Empowerment. E o que aconteceu foi que a Europa se começou a organizar em grupos de investigadores, médicos e doentes para criar redes de referência europeias. Chamam-se ERNs, em inglês, mas em português é Redes de Referência Europeias. E estas redes começaram-se a organizar em 2013 e o objetivo foi recrutar experts em diferentes países sobre doenças raras hereditárias. Algumas são hereditárias, outras manifestam-se pela primeira vez no indivíduo. E, portanto, estas redes começaram-se a organizar há cerca de 3 anos e em 2016 foram submetidas à Comissão Europeia. Quem votou para que estas redes fossem aceites foram representantes de cada país que têm assento em Bruxelas e que basicamente votam a favor destas redes existirem ou não, dependendo dos critérios que as redes apresentem. E, portanto, eu desde 2013 estou envolvida numa dessas redes, que se chama Genturis, e é uma rede que visa juntar experts doentes e associações doentes sobre síndromes raras de cancro. E, portanto, nós temos em Portugal, eu e a professora Fátima Carneiro, da Faculdade de Medicina do Porto e do Centro Hospitalar de São João,
somos as pessoas de referência em Portugal. Temos a Tamara da Associação de Doentes Evita, que é a representante dos doentes nesta rede, a Genturis, de seu nome, e portanto, o nosso objetivo é encontrar expertise sobre todas as doenças na Europa toda, e se em Portugal não houver expertise numa determinada doença, eu, que sou representante nacional desta rede, consigo transmitir aos doentes que em Portugal não há, mas na Bélgica há. Até porque são raras, são raras, muito maior. É impossível trabalhar com poucos casos. Portanto, eu posso ter 2 casos e não consigo fazer nada com aquilo, eu não consigo estudá-los, eu não consigo perceber a doença. Se eu juntar os meus 2 a 2 de vários países da Europa, o que nós vamos conseguir fazer é ter muitos casos e estudá-los todos em conjunto, todos da mesma forma. A grande vantagem de ter investigadores e médicos é que quem trata dos doentes são os médicos, quem fala com eles são os médicos. Quem faz a investigação são os investigadores, muitas vezes são médicos, outras vezes não. Portanto, nós temos que encontrar uma linguagem comum, primeira coisa. E esta proximidade neste projeto permite-nos isso, falar todos a mesma linguagem, sempre em benefício do doente. Por isso é que nós temos as associações de doentes, que são quem nos diz o que é preciso. Nós recebemos dos doentes essa informação através das associações de doentes. Portanto, eu lanço aqui um repto às pessoas que se veem numa situação de identificação de uma síndrome, tenham ou não alteração identificada. As associações de doentes funcionam muitas vezes para nos tirar os medos, para conversar, para perceber onde é que eu posso ser tratado, que hospital me pode dar este serviço, que sabe de algum tratamento novo. Portanto, este projeto, porque nos junta a todos e nos faz conversar mais frequentemente, cria um fluxo de informação importante que ajuda as pessoas a conhecerem a sua doença e a tratá-la melhor e a serem seguidas de forma mais eficiente. Aproveitando a deixa, ainda temos cerca de 2 minutos na nossa conversa, aproveitava o facto de estar cá a doutora Carla Oliveira, também representante portuguesa no Porto do Comprehensive Cancer Center, é um consórcio entre o IPO do Porto e o IPATIMUP. Que consórcio é este? O que é que funciona? Sim. O que é que faz? Este consórcio é um consórcio que reúne o IPO do Porto. Inicialmente incluiu o IPATIMUP, agora inclui o I3S e, portanto, o objetivo é mais uma vez ligar um hospital a centros de investigação. O Porto Comprehensive Cancer Center foi o instituto com o qual nós concorremos à rede Genturis e que a seguir nos permitiu entrar nesta rede e agora estarmos nela. E, portanto, este consórcio permite, no limite, juntar médicos e investigadores numa mesma plataforma. A Genturis permitiu-nos agora chegar aos doentes de uma outra maneira. O projeto Solvardi que me tinha perguntado há bocadinho, é um projeto que envolve alguns investigadores da Genturis, não todos, e o objetivo que nós temos com o Hospital São João, com o IPO do Porto, com os outros hospitais de Portugal que se queiram candidatar a ser centros de referência europeus, o objetivo principal é o Porto Comprehensive Cancer Center ter sido o primeiro, deu o passo, nós conseguimos que ele fosse aceito nesta rede e agora trazer outros centros que tenham valências equivalentes, que sejam capazes de trabalhar muito bem uma doença e para benefício dos doentes, que se juntem nesta rede. E, portanto, tanto a Genturis, como o Solvardi, como o Porto Comprehensive Cancer Center, como o Hospital São João, em que nós estamos a trabalhar com o cancro hereditário do estômago, todos estes centros e as experiências que nós vamos conseguindo ensinam-nos a perceber melhor como tratar os doentes e como perceber como lhes chegar com o tratamento mais rapidamente. Foi um gosto, mais uma vez, tê-la aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui ao Momentos que Brilham. Vamos neste Dia Mundial do Cancro.